Você pode até não acreditar, mas o incrível mundo de Gumball esconde um palhaço, não um personagem engraçado, não um figurante aleatório, um palhaço sombrio, com olhos negros semicerrados, rosto pálido e um nariz vermelho que parece observar tudo. Quando eu percebi isso pela primeira vez, levei um susto real. Ali estava eu, rindo das bobagens do Gumball, me divertindo com o carisma do Darwin, até que vi ele, no fundo da cena, parado, olhando diretamente para a câmera. Esse palhaço aparece várias vezes ao longo da série. Ele não fala, não participa da ação principal, mas sempre está ali, observando. E o mais estranho, ele é real dentro do universo de Gumball. Em Os Procrastinadores, ele surge pela primeira vez como um carteiro. Mas em Os Ghouls, ele é revelado como uma entidade fantasmagórica que tenta assustar crianças. E falha. Aparentemente inofensivo, ele volta em outros episódios, inclusive em A Maldição de Elmore, onde Tobias usa uma máscara com o rosto do palhaço para aterrorizar os amigos, confundindo ainda mais o que é real e o que é fantasia. Agora, segura essa teoria. Alguns fãs acreditam que esse palhaço representa um observador consciente da série, que sabe que está dentro de um desenho animado. Outros acham que ele está lá para observar a gente, não os personagens, como se ele quebrasse a quarta parede. E há quem diga que ele é uma referência direta ao Pennywise, de It, a Coisa, de Stephen King. Mas, e se for mais profundo? E se ele representar o nosso medo inconsciente de estar sendo vigiado, de perder o controle, de perceber que o mundo à nossa volta não é tão real assim? Gumball sempre brincou com a realidade, mas talvez esse palhaço seja o elemento mais perturbador de todos. Eu assisto O Incrível Mundo de Gumball há anos e, sinceramente, nunca tinha notado esse palhaço, até que alguém o apontou. E, depois disso, eu simplesmente não consegui mais parar de vê-lo. A primeira vez que ele aparece é no episódio Os Procrastinadores, da terceira temporada, episódio 19. Nesse episódio, Gumball e Darwin fazem de tudo para não cumprir suas tarefas. Nicole pede que eles tirem o lixo, mas eles decidem enrolar. Gumball, como sempre, acha uma desculpa genial. Antes de tirar o lixo, eu preciso reclamar disso no Elmore Plus. Ele faz login por 1 segundo e, em um piscar de olhos, horas se passaram. Ele olha para a tela mais uma vez e o tempo continua escapando. Uma armadilha perfeita de procrastinação. Eles acabam fazendo de tudo, menos o que precisam. Se transformam em passas no quintal, entram numa competição de quem consegue pegar doces com a boca e fazem qualquer coisa para evitar tirar o lixo. Mas aí vem a parte mais bizarra. Enquanto desenham um ao outro, Darwin desenha Gumball com o palhaço assustador ao fundo, espiando pela janela. Cara, era só pra ser um retrato normal. Por que colocar um palhaço sinistro ali? E é nesse momento que tudo muda. É aí que você percebe. O palhaço está ali, sempre esteve. Mas agora que você o viu, ele nunca mais vai passar despercebido. É como se o próprio desenho estivesse zombando de você, dizendo: "Ei, olha esse palhaço bobo ali no fundo." Mas por alguma razão, você não consegue rir. Porque tem algo naquele palhaço. Algo que causa um mal-estar profundo. A voz dele, feita por Mick Graves, o mesmo dublador do Banana Joe, é calma, monótona, calma demais. É o tipo de voz que simplesmente não pertence a um programa infantil. E isso só deixa tudo mais desconfortável. Ele não grita, não corre, não ri. Ele apenas está lá, parado. E essa, talvez, seja a pior parte. Ele nunca faz nada violento, nem sequer interage com os personagens. Ele só existe, como uma falha no sistema. No meio do caos colorido e frenético de Gumball, o palhaço permanece parado, observando, esperando. Essa quietude, esse silêncio, é o que o torna tão aterrorizante. Em um mundo onde tudo está sempre em movimento, a inação dele salta aos olhos, como se ele não fosse parte da história, mas sim uma anomalia, um lembrete sutil de que algo está errado. Mesmo que você não consiga explicar o que, ele é uma presença estranha, quase invisível, mas quanto mais você nota, mais parece que ele não está observando os personagens. Ele está observando você. Então, vamos à grande pergunta. De onde esse palhaço realmente veio? Veja bem, Elmore já é um lugar completamente insano. Tem um T-Rex em uniforme escolar, uma banana com crises de ansiedade e até um arco-íris com um bigode gigante. Ou seja,
A lógica já abandonou essa cidade faz tempo, mas mesmo neste mundo onde tudo é possível, esse palhaço parece fora do lugar. Você pensaria que alguém já teria feito alguma piada sobre ele, mas não. Nem os personagens comentam, nem os animadores explicam. Não tem episódio com a história dele, não tem falas, nem piadas, nem contexto, nada. Ele simplesmente existe, sempre observando, sempre errado. E isso é o mais perturbador. Estamos falando de Gumball, um desenho onde até o menor figurante tem uma piada, um bordão, um momento. Mas esse palhaço, ele não tem história, não tem arco, não evolui, ele só aparece. De novo, e de novo, com aquele olhar vazio. Agora, e se ele não for de Elmore? E se ele for algo totalmente diferente? Algo que o próprio programa nunca quis incluir? Pega seu chapéu de papel alumínio aí e vem comigo. E se esse palhaço for uma falha na realidade do show? Um tipo de parasita narrativo? Algo que escapou do controle? Pense nisso. O personagem Gumball vive quebrando a quarta parede. Os personagens discutem com os animadores. Eles já destruíram os próprios arquivos do show. Eles sabem que são fictícios. Mas, e se algo entrou nesse universo? Algo que nem mesmo eles reconhecem? Algo que não deveria estar ali? É aí que entra o palhaço. Ele nunca interage, nunca participa da bagunça, nunca reage ao mundo ao seu redor. Ele apenas observa. E isso, talvez, seja o detalhe mais assustador de todos. Ele nem sequer tenta se envolver nas palhaçadas absurdas que Gumball e Darwin costumam fazer. Nada de cenas exageradas, nada de humor físico, nada. Ele aparece quando a lógica do programa já está quebrando. Volta comigo lá pro episódio Os Procrastinadores. O tempo está completamente fora de controle. Nada faz sentido. Tudo está desmoronando. E então, lá está ele, apenas parado, observando, como se estivesse se alimentando da confusão. Como se ele surgisse quando a realidade do show está em seu ponto mais fraco. É como se ele prosperasse nesses momentos de caos, quando as barreiras entre o desenho e o público começam a se dissolver. E isso não é só estranho, é horrível. Quando voltamos ao episódio The Ghouls, o roteiro até tenta dar uma explicação. Diz que ele é um monstro de terror fracassado, que não consegue assustar nem alunos de jardim de infância. Uma piada, né? Exceto que não parece uma piada, porque ele não está tentando assustar os personagens. Ele está tentando assustar a gente. As crianças da série nem notam, mal reagem à presença dele. Mas você notou, agora ele está na sua cabeça, preso como um pop-up de terror vindo direto do submundo da sua mente. E talvez esse seja o ponto mais assustador de todos. Ele não foi feito para assustar os personagens. Ele foi feito para assustar você, só para chamar sua atenção, só para te deixar desconfortável. E aí chegamos à pergunta que ninguém quer fazer. E se ele nem for um personagem? E se ele for algo além disso? Um pensamento esquecido? Um erro visual? Um glitch que os animadores deixaram passar? Ou pior, que eles colocaram de propósito? Talvez tenha começado como só um rabisco, um personagem bizarro jogado no fundo só por diversão, mas algo nele ficou. E quanto mais você vê, mais impossível é ignorar. Mas aí está o problema. Eles continuaram usando o palhaço, repetidamente, episódio após episódio, até que ele se tornou algo além de um simples personagem de fundo, algo consciente. Porque, pensa comigo, o palhaço não parece aleatório. Suas aparições são muito específicas. Ele surge somente em episódios excêntricos, com ritmo estranho, humor fora do comum, tons sombrios e aquele toque de terror existencial. Ele aparece quando a história já está quebrada. Ele não é engraçado. Ele não é exatamente o vilão. Ele não é parte do caos. Ele é um espectador, uma falha que nunca foi deletada. E talvez isso seja o que mais assusta. E se ele for uma anomalia de fundo proposital, criado só para ver quem está prestando atenção? Ele não faz piadas, não interage com ninguém. Mas se você o viu uma vez, então pronto. Você começa a vê-lo em todo lugar. Como um vírus visual, ele se arrasta pelas cenas, tira o seu foco dos personagens principais, se alimenta da sua atenção. Talvez seja só isso que ele quer. Ser visto. Não por Gumball, não por Darwin, não por ninguém em Elmore. Por você. Porque se existe uma regra em todo desenho estranho, é essa. Uma vez que algo percebe que você o viu, ele começa a ver você também. Talvez ele nem seja de Elmore. Talvez nunca tenha sido. Talvez ele seja algo de fora da história. Um carona visual. Um glitch. Passando despercebido pelos episódios. Até que um dia, alguém disse: espera, quem é esse? E foi aí que tudo mudou. Porque nós o tornamos real. Nós demos um propósito a ele. Nós demos poder. De onde ele veio? De uma piada? De um erro esquecido? De algum animador
zoando nos bastidores? Talvez nunca saibamos. Mas uma coisa é certa, ele não age como se pertencesse. E talvez ele nem saiba que não pertence. E se esse for o caso, então o palhaço não é só um personagem. Ele é uma pergunta. Uma que o próprio programa talvez nunca tenha pretendido fazer. E agora que a gente fez, você nunca mais vai conseguir desver. Agora me diz, você já tinha reparado nele? Ou só agora ele passou a aparecer em todo canto? Porque uma vez que você vê, você nunca mais consegue deixar de ver. E se você curte esse tipo de teoria sinistra, misturada com o absurdo genial de O Incrível Mundo de Gumball, já se inscreve no canal. Tem muita coisa estranha vindo por aí, e algumas delas talvez estejam olhando para você agora. Nos vemos no próximo mistério. Até lá, mantenha os olhos abertos.